Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Senta que lá vem a história. Cara, queria agradecer a todo mundo, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por você estar sempre compartilhando, curtindo nossos vídeos, vocês são fundamental nesse projeto. Eu queria fazer um pedido especial, eu queria que você se inscrevesse agora aí no canal. A gente tem uma meta de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Ajuda a gente aí. O final do ano já está quase chegando, seria um belo presente de Natal para nós. Tem gente que assiste pela TV, né? Às vezes assiste pela TV e tá tão acostumado ali e não se inscreveu. Pega o celularzinho ali só para se inscrever. Continua assistindo pela TV, mas se inscreva, curte com o celular, faz o seu comentário ali, é muito importante. Ou às vezes tá na família, né? Assistindo na família e um só tá inscrito no canal. É importante que a família toda se inscreva. E compartilhando, peça também que se inscrevam. Quando você compartilhar o vídeo, peça lá, se inscreve lá no canal. Pessoal, o e-mail tá rolando aqui, zionvideocast@gmail.com. Manda a sua história pra gente estar aqui contando a sua história nesse quadro maravilhoso. E a gente vai reagir, a gente promete que vai ser legal. A gente vai eternizar a tua história aqui no YouTube. Já pensou? Eu acho que tem pessoas que têm preocupação se a gente vai reagir bem ou não. É. Mas pode mandar, a gente vai sempre reagir bem. Sempre bem. Às vezes bem. Eu controlo os dois, É fica verdade. tranquilo. A Paulina é nossa moderadora. Isso. Ela traz o tom da história de hoje, que a gente não faz ideia de quem, quando e o que tá acontecendo. Estou pronto. Cara, hoje eu vou falar quem são as pessoas envolvidas, porque já teve comentários aqui no canal falando das B. Chama as B. Então hoje eu trouxe uma história das B. Quem é aí da Estaca Tubarão, ou foi algum dia, vai conhecer as Bs. Então é a história de duas das Bs, que é a Benilde e a Brígida. Legal. Vocês conhecem? Conhecemos. São pessoas incríveis. Quase da minha família. Olha, eu vou te dizer que elas são da minha família. É. Eu tenho um carinho muito especial por elas. Um carinho muito especial pela Benilde, que cuidou da minha mãe um pouquinho antes do falecimento dela. Cuidou como se fosse uma das irmãs dela. Mas eu não quero contar isso agora, porque senão eu vou chorar. Então eu vou contar a história Então vamos lá, das B. B. Essa história aconteceu no ano de 1993. As B, beijão. A gente ama vocês. Todas. Verdade. Todas. Uma das Bs já tem entrevista aqui no canal. A belga. Isso. Queremos as outras Bs. Exatamente. Vamos lá. No ano de 1993, aqui não existia a Estaca Tubarão. Ela pertencia ao distrito de Florianópolis, né? Então, as B, elas fazem parte da história da igreja aqui em Criciúma. Pioneiras. São pioneiras. Tudo isso aqui era mato. Literalmente. Exatamente. Então, naquele começo, os treinamentos, quando tinha um treinamento para treinar os líderes, eram em Florianópolis. Verdade. Então, os líderes tinham que se reunir e ir lá para Floripa para ter treinamento com o pessoal de lá e ensinar como fazer, o que fazer na igreja, né? Nossa, que função, hein? Pensa na função. A gente reclama de ir pra Tubarão e vai continuar reclamando, porque a gente quer uma estaca aqui em Criciúma. As irmãs Brígida e Benilde foram participar de um treinamento, porém, elas não lembram qual chamado tinha no ramo na época. O Rafa, o filho mais novo da Brígida, tinha alguns meses só e mamava no peito. O Henrique, que era filho da Benilde, também mamava do mesmo modo. E eles tinham praticamente a mesma idade, porque eles nasceram no mesmo mês, no mês de dezembro. Então, tinham poucos meses de vida e elas tinham que ir para esse treinamento. Então, elas deixaram os meninos em Criciúma, os bebês em Criciúma, e foram para esse treinamento lá em Florianópolis. Tinha um ônibus que foi pegando os líderes, né, de Criciúma e de Tubarão e para levar lá para Florianópolis de outras regiões. Na ida, tudo certo. Chegaram lá, aconteceu um treinamento normalmente, até que chegou a hora Só que foram o coração partido, né? Porque deixar os filhos... Imagina, pensando já nos meninos, os bebezinhos, né? Então tá, chegaram lá, aconteceu o treinamento, tudo mais, só que na hora de voltar, alguns irmãos lá tinham entrevistas, então o ônibus não ia voltar na hora programada, ia voltar só mais tarde, e elas tinham que vir para amamentar os bebês, e também porque elas já estavam começando a ficar um pouco doloridas, porque mulheres que já amamentaram sabem que
Sabe quando, pra vocês entenderem que vocês são homens, né? Quando vocês têm um machucado que fica pulsando ali o sangue, fica incomodando, né? Latejando. Latejando, é isso que a gente sente quando o bebê fica muito tempo sem mamar. Então pode até ir para uma inflamação se tu não amamentar muito tempo ou não cuidar dessa mama e tudo mais. Então elas já estavam começando a sentir aquilo, né? E elas precisavam amamentar os meninos. Bah, como é que nós vamos ir para Criciúma agora se o ônibus só vai vir mais tarde? Aí alguém falou, tem um dos irmãos que veio de carro, talvez ele dê carona para vocês. Elas foram até esse irmão. Elas não lembram quem era o irmão que estava dirigindo, mas elas lembram que tinha 2 irmãos. Um que tava dirigindo e o que era o caroneiro, que era o Canela. Tava de carona. Irmão Canela. Irmão Canela. Também faz parte da história. Ancião. Ancião da igreja. Chegaram até o carro do irmão e o irmão falou pra elas, aqui na frente só cabe nós 2. Se vocês quiserem, podem ir aí atrás. Era uma Saveiro aberta, não era fechada. Não. Uma Saveiro aberta, imagina a cena. Não, Florianópolis, cara. Floripa, elas estavam lá em 200 Floripa. km, cara. Pra quem não tá se situando, a gente mora em Criciúma, sul do estado de Santa Catarina. Criciúma, Florianópolis são 200 quilômetros. Naquela época deveria ser estrada simples, a BR-101 não estava duplicada. Não tava. Era uma via só. Uma aqui e outra que voltava. E ela falou que era cheia de buraco. Eu acredito. Cheio. Ela falou, vocês não tem não. Se vocês acham a BR hoje ruim, vocês imaginem como era. Tá, mas elas aceitaram ir na... Então, as duas se olharam e toparam a brilhante ideia. De vir na cachorreira. Não, mas peraí, para aí. O irmão Canela falou, aqui na frente só cabe nós 2. Não sei se foi ele, acho que foi o irmão que tava dirigindo. Porque elas não lembram quem era. Tá, nenhum dos caras deu uma vaguinha pra elas, Eu tinha cara. pensado nisso, Tipo, cara. vai uma lá atrás e o outro vai na frente, depois dá uma revisadinha pra ajudar. Acho que eles não acharam que elas iam topar, né? Elas são loucas também. Eles acharam assim, não, elas não vão querer ir. Não, porque Sei. Mas vai que é um cara e a mulher dele que estavam lá também, tô julgando aqui. Não, eram 2 Era o Canela? homens. Eram 2 homens. O que acontece? Eu vou tentar defender aqui, eu vou fazer vai. Não. fazer o advogado. Tu faz a parte bem que eu já tô condenando. Eu vou fazer o advogado aqui. É o seguinte, o que acontece? Ele ofereceu pra ir na frente. O irmão Canela ofereceu, não, tu vai aqui no meu lugar, eu vou lá atrás com uma de vocês. Só que elas pensaram, pá, mas vai ficar meio estranho, né? Um homem dirigindo. Então Faz sentido. vamos fazer Duas o lá seguinte, atrás vamos nós 2 lá atrás, tá? Verdade, cara. Isso aí, deve ser isso aí. O irmão Canela, ele é muito gentil, ele não iria fazer isso. Imagina, nossa, um Verdade, gentleman. É verdade. É isso que aconteceu. E elas queriam ali, as 2 companheiras, 2 lactantes. Não, imagina a cena. Ah, não, cara, eu tô tentando Imagina imaginar. a cena. Tu imagina os peitos latejando atrás de uma Saveiro, numa BR toda emburacada. Balançando. Caramba, cara. Ah, que Não, isso. elas antes de entrar no carro, elas olharam, tinha um pano velho, sabe? Jogado assim na. Que é a cachorreira, embaixo. onde vai o cachorro. Elas pegaram esse pano e se cobriram porque tava chovendo. Ah, não, cara. Para, meu. Tava chovendo. Só fica melhor. Tava chovendo e durante o percurso elas falaram, vocês imaginam aquela buraqueira, a gente indo, segurando assim, ó, pra não doer os seios, né? E aí elas segurando, indo naquela buraqueira e chuva, e elas indo, né? Vieram de Florianópolis a Criciúma, desse jeito, e elas disseram que vieram de lá até aqui rindo. Porque elas ficavam rindo, dando risada, pulavam e davam risada. Bom humor em tudo. E a Benilde diz que ela lembra da água escorrendo no rosto dela, caindo, a chuva escorria, porque o pano não ia segurar muita coisa. Cara, Cara, a verdadeira raiz das raízes, né, cara? Não, cara, e não tem nem como dizer que é mentira, porque a gente conhece essas 2. Eu tenho certeza que elas... Isso aconteceu. É, mesmo. que isso aconteceu. É a cara delas. É a cara delas. É a cara delas fazer esse tipo de coisa. Sabe? Eu falei, vocês são loucas. Não, vocês são loucas. Eu duvido a tua geração fazer uma coisa dessa. Não, imagina tu, Paulinho. Não! Tu faria? Não, primeiro que ela não deixaria. Não deixaria. Não, assim, ó, se fosse pra vir... A gente não tá te Se a- julgando, a se a gente não tá te Antônia- julgando, mas vamos fazer Não, no contexto, sim. no contexto geral da tua, assim, não da, ia Então. deixar a da tua geração. Então, eu acho que eu pensaria na minha filha, né? No caso, eu ia deixar a Antônia nessa situação, sabe? Vou chegar só à noite, como que ela vai ficar?
Que eu não sei se talvez por nada eles nem Não. tomavam mamadeira, Tá, então não vamos lá. tinha nem como. Eu acho que por isso tu iria. Isso, por isso, Se né? fosse, tem Eu acho que foi um por isso treinamento lá em Florianópolis, sei lá, vai ter um apóstolo, não sei o quê. Eu acredito, tenho certeza Uma que você... aposta, tem que ter alguma coisa, né? Eu tenho certeza que tu deixaria as meninas e iria. Isso eu acho que tenho certeza que vocês fariam. Agora, vim na Cachoeira, Meu de um pai. Massaveiro, numa BR, chovendo, É uma aventura, né? Não. Deixa eu só dizer pra vocês eu não faria. que essa Cara, BR-101, não sei. nessa época, ela tinha um apelido. A BR da Morte. Sim, era terrível. Pois era é. terrível, era terrível. Não, é perigoso, né? Ela falou que elas vieram rindo, mas é... Acontecia no Morro dos Cavalos lá, acontecia acidente toda semana. Praticamente toda semana acontecia acidente lá. Perigo! Ouviram bem? Perigo! Os membros pioneiros, eles fizeram muitos sacrifícios, né? Em prol de aprender as coisas, eles tinham muito esse desejo e essa doação, imagina, olha que doação, né? Doar tudo de si. E que hoje muitas pessoas se custam a sair de casa para ir num treinamento na própria cidade. Não, eu vou Na própria eu vou um cidade. pouquinho além. Tem gente que se custa a assistir no Meet, no Zoom, que é em casa, no conforto de casa. Verdade. Tem gente que não assiste a conferência geral, que pode assistir, tipo, do teu sofá. Comendo pipoca. E aí comendo fala, eu pipoca. assisto depois, tá gravado, É. mas não é a mesma coisa. Se os líderes estão nos pedindo para assistir naquele momento, é porque é aquele momento que a gente Sim, precisa estar... todos os anjos, o Espírito tá em prol de te abençoar, te dar uma revelação naquele momento. Outro dia não vai estar todo mundo em prol. Uhum. Concordo. Gostei dessa tua análise aí, cara. Não, mas faz sentido. É aquilo que a gente fala sobre a missão, cara. Eu vou te cortar, tá? É aquilo que a gente fala sobre a missão. Aquele momento, hora certa. aquela hora certa, aquela coisa certa. A hora certa é estar assistindo uma conferência geral, a hora certa é estar na reunião, é participando. Essa é a hora certa, cara. Não tem... Mas peraí. Eu quero defender a nossa geração um pouco também. Sim, sim. A geração de hoje, as novas gerações. Esses sacrifícios que elas fizeram é muito legal, que serve de exemplo para nós hoje. Mas hoje nos é exigido, requerido também sacrifícios diferentes. Sim. A gente faz sacrifícios hoje também. Diferente, não precisa mais desse esforço físico e tal. Não, eu concordo plenamente. Por exemplo, na época deles, ou por exemplo, na época de Joseph, não tinha Instagram. É difícil hoje tu ficar longe do Instagram. É difícil tu, tipo, não ficar tanto tempo, por exemplo, no Netflix. Eles não tinham essa aprovação e hoje nós temos. E é realmente um esforço nosso, Talvez né? eles Porque- tinham que fazer esforços físicos, né? Que talvez a gente ache muito grande. Mas hoje talvez a gente é muito exigido psicologicamente, né? Cara, cada geração Nosso é sua sacrifício geração. não é É maior isso do aí. que o deles, nem o deles maior. Mas só que Isso. eu acho que a gente Acho tem que que não usar tá- esses exemplos Exatamente. Porque acontece comigo às vezes, eu vou lavar louça e gosto de deixar alguma coisa ali no tripézinho assistindo, né? Aí às vezes, tô assistindo uma coisa nada a ver. Aí eu fico pensando, poxa, podia estar assistindo aquele discurso, ou aquele vídeo, Não, mas- ou mas aquela coisa, ou o vídeo do Zioncast, coisa que eu ainda não Mas- assisti. Zion Cash. E aí uma coisa que vai me inspirar, né? Aí eu assim, não, vou parar e boto outra coisa. Porque Mas assim, isso mas, também. mas o que eu não Se gosto às vezes, autorregular. o que eu não gosto às vezes é da comparação. Tipo, porque naquela época era muito mais difícil, porque tinha que Ah, fazer Isso que eu muito. quis dizer. Então, É isso que eu quis dizer. eu acho que cada época tem seu sacrifício, tem sua dificuldade. Talvez para um jovem hoje dizer não para muitas coisas é muito difícil para ele. Sim, com E certeza. o que é legal pegar é sempre o exemplo. Exato. Para a gente O exemplo. aperfeiçoar. Um exemplo disso é quando chega um templo na cidade. A gente viu isso, eu vivi uma experiência com uns amigos meus que moravam em Porto Alegre. Chegou o templo em Porto Alegre, eles viajavam, né, longe para ir pro templo. Aí quando chega o templo na cidade, por alguns meses aquilo bomba. Depois esmoece. Aí o templo fica sem ir. Então você fica às vezes, nossa, tem um templo pertinho e não vai, né, cara? E não vai no templo. Então isso acontece. Antes elas tinham que ir lá em Floripa. Hoje a gente tem que abrir o celular e assistir a reunião. Fica esses exemplos, cara. E para encerrar aqui o vídeo, eu só queria dizer que as Bs são um grande exemplo até hoje. Nossa. Até hoje, cara. Até hoje. Demais. Benilde, a belga, na entrevista dela,
Puxa, foi muito legal. A Brígida, cara... A Bereni tá vindo pra ir final do ano. Tá vindo dos Estados Unidos pra ir. Cara, a Brígida, sério, ela tem todo o meu respeito por todo o chamado que ela tem Ela sempre vai estar lá. Qualquer coisa que você pedir, a Brígida vai estar lá, sabe? Ela é um exemplo. Sabe o que é a coisa mais engraçada da Brígida? A gente vai fazer conselho de ala e aí a gente vai falar sobre uma pessoa. Ah, fulano de tal. Ah, eu visitei ela essa semana e tal. Ah, tá, e o fulano de tal. Ah, eu fui lá na casa dele, falei com ele. Tipo, ela sempre tá antes visitando. Todo mundo ela visita antes. Ela já visita, tipo, cara, só parabéns. Não vou ficar rasgando muita seda porque todo mundo conhece ela e sabe. A dica fica, se esforce, faça mais. É isso aí. Galera, muito obrigado. Dê seu like nesse vídeo, tá? Ajuda muito. A gente entende que vocês estão gostando do conteúdo e aí a gente segue fazendo cada vez mais. Mais animados. Mais animados. Que história incrível. Atrás de uma saveira, com os peitos doendo e na chuva. Não, Cara, imagina as curvas, as curvas. E o detalhe sobre isso, que ela falou... Aconteça o que acontecer, desfrute. Isso. Saia rindo, cara. Elas riram, elas Se estavam divertiram demais. Ah, eu amo isso. Valeu!